Em outubro de 2016, eu vim para Nova York. E depois fui batizado em nome do Senhor Jesus em uma igreja chinesa, tornando-me cristão. Só que, depois de mais de um ano na igreja, eu só tinha aprendido a orar e cantar hinos. Enquanto meu conhecimento sobre Deus e minha compreensão da Bíblia eram bastante superficiais, e isso me decepcionou. Por isso, com muita frequência, eu procurava sermões no YouTube por conta própria, para poder entender a vontade do Senhor. Então, em março de 2018, conheci alguns irmãos e irmãs em Nova York e aprendi muitas verdades e mistérios que nunca soube antes de me reunir e comunicar com eles, tais como a história por trás da Bíblia, o que é a encarnação, o que é a salvação, a diferença entre o verdadeiro e os falsos cristos, entre a obra de Deus e a obra do homem. Meus olhos se abriram e ganhei muito com isso. Graças a Deus. Eu gostava muito daquelas reuniões. Numa dessas reuniões, o irmão Liu leu muitas palavras que não estavam na Bíblia. Aquelas palavras me surpreenderam bastante. Eu me perguntei de quem eram aquelas palavras. Ele disse que eram as palavras de Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Eu fiquei chocado quando ouvi aquele nome, Deus Todo-Poderoso. O pastor e os presbíteros tinham avisado para não termos contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles disseram que essa igreja acreditava numa pessoa, não em Jesus Cristo. Fiquei confuso e de tão ansioso não consegui ficar quieto na cadeira. Não prestei atenção nas coisas que o irmão Liu disse depois. Inventei uma desculpa qualquer e saí da reunião. Em casa, eu me revirei na cama, não conseguia dormir, com as imagens das reuniões com os membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso passando pela minha mente. A comunhão deles foi muito esclarecedora e prática e benéfica para mim. Deitado em minha cama, ecoava em meus ouvidos o que diziam sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu estava perturbado e não sabia a quem dar ouvidos. Peguei meu celular e acessei o site em que mais confiava, a Wikipédia, para ver o que ela dizia sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Quando li na Wikipédia que a igreja tinha sido fundada por uma pessoa, que era uma organização de homens e não a Igreja de Deus, além de alguns relatórios negativos alarmantes postados pelo Partido Comunista Chinês, fiquei nervoso na mesma hora. E não ousei mais ouvir as comunhões deles. Eu já ia remover o contato deles. Mas justo quando eu estava prestes a deletar, lembrei-me de como eu tinha simpatizado com cada um deles. Eles eram íntegros, amáveis e pacientes uns com os outros. E admirei muito sua personalidade, seu modo de vida e a maneira como falavam. Só tive boas impressões deles. Sim. Não eram nada do que eu vi na internet. Então eu hesitei. Mas eu confiava muito na Wikipédia. Sendo assim, depois de pensar um pouco, eu tomei a decisão de apagar todos os meus contatos da Igreja de Deus Todo-Poderoso e contar ao irmão Peter, que estava investigando as palavras de Deus Todo-Poderoso comigo. O irmão Peter disse que acolher o Senhor é uma questão importante que devemos levar a sério, e me persuadiu a não julgar negligentemente, mas a orar e buscar a orientação do Senhor. Sim. Fiquei em grande conflito e comecei a pensar: o que ele diz faz todo sentido. Acolher o Senhor é uma questão importante e muito séria. Se Deus Todo-Poderoso for o Senhor Jesus que retornou, e eu não investigar, não vou perder a oportunidade de acolher o Senhor? Sim, sem dúvida. Então, comecei a orar ao Senhor. Senhor, estou muito confuso. Os sermões da Igreja de Deus Todo-Poderoso são muito estimulantes e aprendi muito. Mas a Wikipédia diz que se trata de uma organização de homens e não da Igreja de Deus. Senhor, não tenho nenhum discernimento. Temo ter me perdido e peço sua orientação. Amém. Um dia, enquanto eu ia para a igreja, uma irmã me contou a seguinte história. Um crente no Senhor pediu que Deus lhe desse o livramento em uma época de crise. Então Deus preparou 3 oportunidades para que fosse salvo, mas ele perdeu todas. Ele disse: não, já orei ao Senhor, ele vai me salvar. Somente depois de morrer, ele percebeu que Deus tinha preparado aquelas 3 oportunidades e que ele mesmo foi culpado de perdê-las, o que o levou à morte.
Na igreja, fiquei surpreso ao ouvir o pastor contar a mesma história. Eu fiquei chocado e pensei, que coisa incrível! Ouvi duas pessoas contarem a mesma história no mesmo dia. Dizendo que devo aproveitar minha chance de ser salvo por Deus. Será que o senhor está dizendo que devo continuar a investigar a obra de Deus Todo-Poderoso? Nesse momento, decidi continuar a investigar a Relâmpago do Oriente. Graças a Deus. Que maravilha. Contatei o irmão Liu e contei a ele como me sentia confuso. Eu disse, sei que existe verdade em sua comunhão e que ela tem a obra do Espírito Santo. Ela foi muito útil para mim. Mas estive lendo na Wikipédia que a Igreja de Deus Todo-Poderoso foi fundada por um homem chamado Zhao e que é uma organização de homens, não a Igreja de Deus. Também vi muitos relatos negativos fornecidos pelo governo do Partido Comunista Chinês. Isso me causou algumas dúvidas e quero falar sobre isso com você. O irmão Liu prontamente respondeu. Ao investigar o caminho verdadeiro, não podemos confiar em sites de descrentes, em partidos políticos ou no que outros grupos e pessoas dizem. Temos que verificar se esse caminho contém a verdade, se é a obra de Deus. Esse é o princípio mais fundamental e também o mais importante. Sim. Quando o Senhor Jesus veio realizar sua obra, os fariseus trataram de inventar todo tipo de boato sobre ele e o blasfemaram, dizendo que ele não era concebido pelo Espírito Santo, que ele não tinha ressuscitado e assim por diante. Muitos judeus ouviram os sumos sacerdotes, escribas e fariseus, e não ousaram seguir o Senhor Jesus. Mas Pedro, João e os outros viram o caminho do arrependimento que o Senhor Jesus pregava, que os milagres e a obra do Senhor Jesus vinham todos de Deus e que tinham a autoridade e o poder de Deus. Assim seguiram o Senhor Jesus e obtiveram a salvação dele. Sim. Tudo isso nos mostra que o importante, ao investigar o caminho verdadeiro, é ver se ele contém a verdade e a obra do Espírito Santo. E esse é, de fato, o único princípio. Isso mesmo. Então, o irmão Liu leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Por favor, vamos lê-la agora. Deus Todo-Poderoso diz: qual é o princípio mais básico na busca do caminho verdadeiro? Você deve ver se é ou não a obra do Espírito Santo, se essas palavras são ou não a expressão da verdade, a quem se dá testemunho e o que isso pode lhe trazer. Distinguir entre o caminho verdadeiro e o caminho falso requer vários aspectos do conhecimento básico, e o mais fundamental é saber se existe ou não uma obra do Espírito Santo. Pois a substância da crença do homem em Deus é a crença no Espírito de Deus, e até a sua crença no Deus encarnado é porque essa carne é a encarnação do Espírito de Deus, o que significa que essa crença ainda é a crença no Espírito. Existem diferenças entre o Espírito e a carne, mas porque essa carne vem do Espírito e a palavra se torna carne. O que o homem crê é ainda a substância inerente de Deus. E assim, ao distinguir se é ou não o verdadeiro caminho, acima de tudo você deve ver se é ou não a obra do Espírito Santo, e depois ver se existe verdade nesse caminho. Amém. O irmão Liu continuou sua comunhão. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento começando pela casa de Deus. Ele expressa todas as verdades que purificam e salvam a humanidade. Ele revela os objetivos da obra de gestão de Deus, as histórias por trás da obra das eras da lei, da graça e do reino, e o que é alcançado por cada obra. Os mistérios da encarnação e do nome de Deus e muito mais. Deus Todo-Poderoso julga e expõe a natureza satânica das pessoas e a verdade de sua corrupção que desafiam a Deus, a raiz do mal e da escuridão do mundo. Como Satanás corrompe a humanidade e como Deus a salva. Ele também nos dá a senda para rejeitar a corrupção e obter a salvação de Deus. Sim. E revela o desfecho de cada tipo de pessoa. As verdades que ele expressa e sua obra de julgamento cumprem completamente a profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Elas também cumprem, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Amém.
Muitos crentes verdadeiros de todas as denominações que anseiam pela aparição de Deus viram que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus. Determinaram que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou e vieram para diante de Deus. Amém. Tudo que vem de Deus prospera. Em apenas pouco mais de 20 anos, o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso se espalhou por toda a China. E agora está se espalhando pelo mundo. Sim. Esses são o poder e a autoridade exclusivos de Deus e o fruto da obra do Espírito Santo. São uma manifestação da sabedoria e da onipotência de Deus. Amém. Graças a Deus. Com certeza. Tais fatos servem para provar que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou e que sua obra é o caminho verdadeiro. Amém. Sim. Graças a Deus. A comunhão do irmão Liu me fez lembrar das palavras de Deus Todo-Poderoso que eu tinha lido recentemente. Elas realmente revelaram muitos mistérios e verdades. Quem, além de Deus, poderia expressar a verdade? Sim. Se eu não lesse as verdades de Deus Todo-Poderoso ao buscar o caminho verdadeiro, mas acreditasse nas mentiras postadas em um site qualquer e espalhadas pelo Partido Comunista, seria uma grande tolice. O irmão Liu pediu que eu assistisse ao filme Reeducação Vermelha em casa. O pai do protagonista lidera a Frente Unida do Partido Comunista, e o que ele diz é exatamente o que eu vi na Wikipédia. Ele diz que a igreja foi organizada por um homem chamado Zhao, que os membros dela o chamam de homem usado pelo Espírito Santo. Ouvem os seus sermões o tempo todo. E isso significa que a igreja é uma organização de homens, não a igreja de Deus. E isto é o que o protagonista responde para ele. Quem fundou o cristianismo? Quem fundou o catolicismo? Poderia ter sido o apóstolo Paulo? Ou então o apóstolo Pedro? Não. Quem fundou o judaísmo? Poderia ter sido Moisés? Não. Isso tudo não é absurdo? Sim. Os ateus nunca reconheceram que existe um Deus, muito menos reconheceriam que ele encarnou. Não importa quanta verdade Cristo encarnado expresse, quão grandiosa seja sua obra, ou quão grandiosa seja sua salvação. Eles farão o que puderem para negá-las, ocultá-las e condená-las. Sim. Esses ateus também pensam que o cristianismo foi fundado por seres humanos. E isso é um total absurdo. É sim. Se não fosse pela aparição e obra do Senhor Jesus, não haveria nenhum crente ou seguidor do Senhor. E não teria como o cristianismo existir. Isso é um fato. Sim. Como os apóstolos poderiam fundar uma igreja? O fato das pessoas terem aceitado a liderança e os cuidados dos apóstolos significa que o cristianismo foi fundado por seres humanos? Não mesmo. A Igreja de Deus Todo-Poderoso surgiu inteira e unicamente por causa da aparição e da obra de Deus. O fato de Deus Todo-Poderoso expressar muitas verdades e as pessoas saberem que é a voz de Deus e se prostrarem diante dele fez a igreja surgir. Sim. Depois que Deus Todo-Poderoso iniciou sua obra, ele testificou ao homem usado pelo Espírito Santo para ser o líder dessa igreja. Ele é como Moisés na era da lei ou os apóstolos da era da graça. Ele é usado por Deus para o dever de um humano. Usado para regar, pastorear e liderar o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus ora no nome de Deus Todo-Poderoso. E nas reuniões eles leem e comunicam as palavras de Deus Todo-Poderoso. Eles aceitam a liderança desse homem e se submetem a ela, em conformidade com as palavras de Deus Todo-Poderoso. O Partido Comunista Chinês conta mentiras deslavadas, dizendo que nossa fé está nesse homem. Eles negam a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso e negam as verdades que ele expressa. Eles têm motivos ocultos. Sim. Exatamente. Se não fosse pela aparição e obra de Deus Todo-Poderoso, a Igreja de Deus Todo-Poderoso certamente não existiria. Isso é um fato inegável. É assim. Sim. Pude sentir que o protagonista do filme estava certo. A igreja surgiu por causa da aparição e da obra de Deus. Mas só porque Deus usa um homem para liderar a igreja, eles dizem que a Igreja de Deus Todo-Poderoso foi fundada por esse homem. Isso não é um absurdo? Sim. É um absurdo. O Partido Comunista Chinês sabe que os cristãos dessa igreja creem em Deus Todo-Poderoso. Por que então eles diriam que ela é uma organização humana fundada por uma pessoa? Enquanto eu pensava nisso, o protagonista continuou. Então por que o governo do Partido Comunista Chinês diz que a igreja é uma organização de pessoas? Por que eles não mencionam Deus encarnado? Porque eles nunca mencionam a palavra manifesta em carne. As verdades expressas por Deus Todo-Poderoso são o que o Partido Comunista Chinês mais teme.
Porque eles sabem que todos os crentes em Deus Todo-Poderoso aceitam Deus Todo-Poderoso porque leem a palavra manifesta em carne. Por isso, eles tentam enganar o povo dizendo que a Igreja de Deus Todo-Poderoso foi fundada por um homem. Para ocultar a verdade sobre a aparição e obra de Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Eles fazem isso para impedir que as pessoas sigam a Deus. E isso é uma desculpa para oprimirem a Igreja de Deus. Esse é o real objetivo deles. Que desprezível. Concordo. Isso foi muito esclarecedor. Vi que a alegação de que a Igreja de Deus Todo-Poderoso é uma organização de pessoas é uma distorção deliberada dos fatos e uma desculpa para suprimir e perseguir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. É também para desviar as pessoas e impedi-las de buscar o caminho verdadeiro. Seu propósito é impedir as pessoas de ter fé e seguir a Deus. Essa é a motivação maligna do Partido Comunista. Sim. Depois de assistirmos aquele vídeo, o irmão Liu comunicou: a invenção desses boatos e condenações sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso vem da natureza demoníaca do Partido Comunista Chinês de odiar a verdade e resistir a Deus. Sabemos que o Partido Comunista Chinês é ateu e crê no marxismo-leninismo. Ele odeia a verdade e a manifestação da obra de Deus. E desde que se estabeleceu no país em 1949, tem suprimido e perseguido a crença religiosa. Ele condena o cristianismo e outras igrejas domésticas dizendo que são seitas demoníacas. E destruiu incontáveis exemplares da Bíblia. Ele prendeu, perseguiu e aprisionou um número incontável de cristãos. Sim. Sim. A perseguição religiosa se tornou ainda mais brutal desde que Xi Jinping subiu ao poder ao tornar-se presidente. A Igreja das Três Autonomias foi fechada e destruída, e incontáveis cruzes foram arrancadas. Até planejaram reescrever a Bíblia e o Alcorão para exterminar as crenças religiosas por completo. Desde que Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, apareceu na China, o Partido Comunista Chinês o tem perseguido, vasculhando o país de norte a sul. Freneticamente prendendo e perseguindo os cristãos. Muitos foram presos e brutalmente torturados até a morte ou ficaram incapacitados. Sim. E outras milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas. É verdade. Sim. O Partido Comunista Chinês faz com que a mídia propague falsos boatos e cause confusão para incriminar e difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E isso para incitar e iludir o povo da China e do mundo para que também se oponham à Igreja e a condenem. O partido está procurando exterminar a obra de Deus dos últimos dias. Esses fatos mostram que o Partido Comunista Chinês é um demônio cruel que se opõe a Deus e ilude e prejudica as pessoas. Ele é a besta, o grande dragão vermelho do Apocalipse. Isso cumpre totalmente as seguintes profecias bíblicas. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Amém. Dar ouvidos às mentiras do Partido Comunista Chinês, ao investigar o caminho verdadeiro e buscar a aparição de Deus, é algo ridículo. É É mesmo. mesmo. E algumas pessoas leem o que está na Wikipédia ao pesquisarem o caminho verdadeiro, dizendo que confiam nesse site, que só vão acreditar na igreja se a Wikipédia disser que ela é o caminho verdadeiro. Eles usam a Wikipédia para determinar se a igreja é o caminho verdadeiro. Isso está de alguma forma alinhado com a verdade? Não. Não. A Wikipédia contém a verdade? Não mesmo. Não mesmo. A Wikipédia é um site de descrentes. Eles compilam materiais e escrevem tudo pela perspectiva dos descrentes. Todos os descrentes foram profundamente corrompidos por Satanás e traíram a Deus. Eles não possuem fé alguma. Apenas seguem a multidão e contam mentiras. Eles simplesmente repetem o que o Partido Comunista Chinês diz. Por que não entrevistam a própria igreja? Por que não falam dela de modo objetivo e justo? As palavras de Deus Todo-Poderoso e todos os tipos de testemunho dados pelos membros da igreja já estão online há algum tempo. Mas por que nunca são mencionados? O governo do Partido Comunista tem perseguido a igreja de forma brutal. E isso foi publicado nos sites de organizações internacionais de direitos humanos. Por que eles não se referem a isso? O Partido Comunista e o mundo religioso dizem calúnias sobre a igreja de Deus Todo-Poderoso. E a Wikipédia os repete. Ela não está ocultando a verdade intencionalmente e ajudando a espalhar as mentiras desse governo? Eles são ferramentas da propaganda de Satanás para iludir as pessoas. É Com verdade. certeza.
Acreditar na Wikipédia ao buscar o caminho verdadeiro e crer nas mentiras que ela propaga não seria uma tolice? Se uma pessoa acredita que algo é o caminho verdadeiro, tendo como base a avaliação feita pelo governo e pelo mundo religioso sobre o que é o caminho verdadeiro, essa pessoa é mesmo crente? Não mesmo. Não buscar as palavras de Deus ou não ouvir a voz de Deus em sua pesquisa, mas crer nas palavras de Satanás e crer nas palavras do Partido Comunista Chinês e do clero religioso significa que você crê em Satanás e o segue, que você foi totalmente iludido e tomado pela besta que leva a marca da besta. Sim. É exatamente assim. Sim. É. Senti que a comunhão do irmão Liu foi realmente inspiradora e fiquei totalmente convencido. Sempre pensei que a Wikipédia fosse a maior enciclopédia online do mundo e que ela explicava tudo. Eu realmente confiava nela. Mas então percebi que a Wikipédia é um site de descrentes. Ela não contém a verdade nem recebe o testemunho de Deus. A Wikipédia repete todas as heresias perversas que o governo do Partido Comunista Chinês venha a publicar. De que modo o que ela diz pode não estar profundamente contaminado? Como podemos confiar na Wikipédia? É verdade. Ao investigar o caminho verdadeiro, deveria ter verificado se esse caminho continha verdade, se foi expresso por Deus e se de fato tinha a obra do Espírito Santo. Porque somente Deus é a verdade, o caminho e a vida. E somente Deus pode nos mostrar a senda da prática. Sim. Mas mesmo tendo visto que as palavras de Deus Todo-Poderoso eram a verdade e que vinham de Deus, ainda estava sendo controlado pelos boatos do Partido Comunista de um site pouco confiável. E não ousei investigar a obra de Deus Todo-Poderoso. A minha mente ficou realmente confusa. Felizmente, Deus estava usando os irmãos e irmãs para comunicarem comigo sobre a verdade e para me ajudar e guiar, para que eu não fosse enganado. Caso contrário, eu teria perdido a oportunidade de acolher o retorno do Senhor. Depois, o irmão Liu continuou sua comunhão. Já que tudo isso são invenções e mentiras do Partido Comunista, que iludem as pessoas e as impedem de buscar o caminho verdadeiro, por que Deus permite que existam essas invenções e mentiras? As boas intenções e a sabedoria de Deus permitem que o Partido Comunista espalhe suas invenções. Vamos ler algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: em meu plano, Satanás já abocanhou os calcanhares de cada passo, e como o contraste da minha sabedoria, sempre tentou encontrar maneiras e meios de interromper o meu plano original. Mas eu poderia sucumbir a seus esquemas ardilosos? Tudo no céu e na terra me serve. Os esquemas ardilosos de Satanás seriam diferentes? Essa é precisamente a intercessão da minha sabedoria. É precisamente o que há de magnífico em meus feitos e o princípio pelo qual todo o meu plano de gerenciamento é realizado. Contudo, durante o tempo da construção do reino, não evito os esquemas ardilosos de Satanás, mas continuo a fazer a obra que devo fazer. Dentre todas as coisas no universo, escolhi os feitos de Satanás como o meu contraste. Essa não é a minha sabedoria? Não é exatamente o que há de maravilhoso na minha obra? Amém. Então o irmão Liu comunicou: as palavras de Deus nos mostram que em sua obra ele não evita os esquemas de Satanás, e sim faz uso deles para servir a sua obra, para concluir seu plano de gestão de salvar a humanidade. A obra de Deus na Era do Reino é o último estágio de sua salvação da humanidade. Deus vai classificar as pessoas de acordo com seu tipo, recompensar os bons e punir os maus, e encerrar a obra de toda a Era pelo julgamento. Deus transformará aqueles que creem nele sinceramente e amam a verdade em vencedores, e os levará para o seu reino. Ele vai expor e eliminar o joio, os bodes e os descrentes que apenas buscam comer sua porção de pão, junto dos maus e anticristos que insistem em resistir a Deus. Essas mentiras são ferramentas usadas por Deus para concretizar sua obra. São sim. Os crentes falsos e os verdadeiros, o trigo e o joio, serão todos revelados na tempestade de mentiras. Sim. Isso é um teste pelo qual todos os que aceitam a obra de Deus dos últimos dias precisam passar.
O Senhor Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Os verdadeiros crentes que amam a verdade não se importam com o que o Partido Comunista ou o mundo religioso dizem, tampouco com o que é escrito pela mídia ou na internet. Se importam apenas se é a voz de Deus e a obra de Deus. Quando confirmam que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus, eles o seguem, sem deixar que qualquer pessoa, coisa ou acontecimento os impeça. Eles decidem seguir a Deus. Esses crentes são as virgens sábias. Graças a Deus. Os descrentes, aqueles que não amam a verdade e buscam apenas comer sua porção de pão, não buscam a verdade, mas aceitam cegamente as mentiras de Satanás, inclusive espalhando mentiras ao lado do Partido Comunista, julgando e condenando a obra de Deus dos últimos dias. Todos eles são expostos como joio, cães, servos maus e anticristos. Serão todos eliminados e punidos, e chorarão e rangerão os dentes nos desastres. Sim. As mentiras do Partido Comunista e do mundo religioso revelam o trigo e o joio, as ovelhas e os bodes, os servos bons e os servos maus. Por fim, Deus determinará o desfecho das pessoas uma por uma, pelo modo como buscaram a obra de Deus, pelo que elas fizeram. Assim, as mentiras e esquemas de Satanás estão claramente a serviço da obra de Deus. Sim. Graças a Deus. Essa comunhão mostrou como é prática e sábia a obra de Deus. Sim. Esses boatos e mentiras realmente tiraram a venda de meus olhos. Quase fui deixado do lado de fora dos portões do reino. Esse pensamento me assustou muito. Sim. Agora sei que a única chave para investigar o caminho verdadeiro é ouvir a voz de Deus e ver se ela é a obra de Deus. Não podemos crer nas mentiras demoníacas do Partido Comunista. Sim. E devemos ter discernimento sobre o que os pastores, presbíteros e sites dizem. Não podemos crer cegamente, ou cairemos na rede de Satanás a qualquer momento. É sim. Percebi que é muito perigoso ter falta de discernimento e não buscar a verdade em nossa fé. Escapar da onda de boatos e acolher o retorno do Senhor foi a misericórdia de Deus e sua salvação para mim. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças Deus é a Deus. maravilhoso. Que bênção.